Bem-vindo a mais uma live do Jacaré de Tanga para vocês. Eu vou já entrando aqui no nosso canal do YouTube, né? Para a gente já visualizar vocês de cara. E, ao mesmo tempo, aguardando o pessoal chegar na live. Quem já é aqui assíduo da live do Jacaré sabe que existe um delay do YouTube, que a gente sempre usa essa palavra aí, delay, né? Na realidade, o YouTube demora para entregar e vocês receberem, né, a informação, a notificação de que nós já estamos ao vivo. Então a galera começou a entrar e já subiu para 13 pessoas, 39 e assim por diante. Então eu sempre espero um pouquinho para começar a entrar nos assuntos do dia, né? E esperar vocês comentarem aqui para dizer de onde vocês estão vindo, quem está chegando agora aqui ao vivo, né? Olha, o pessoal já começou a escrever aqui, a Regina Lúcia, que é membro do canal, boa noite, Regina, o Milton Teodoro, boa noite, a Márcia de Aguiar também desejando boa noite, Clarice Costa, Conceição Leal, José Antônio Oliveira, todos desejaram boa noite, o Milton Teodoro falou aqui agora, tamo junto, a Edileuza, boa noite, Cancaia, Ceará, um abraço. Bom, agora o Domingos, o Adenildo, a Sandra Lima, a Clarice que já falei, o Ivan Bittencourt, todo mundo. Então, olha aqui, pessoal, sempre falem aqui de onde vocês estão falando. Sempre que eu puder, eu vou estar dando uma olhada aqui nos comentários, verificando. Estou com o computador aqui à minha frente. E a gente vai bater um papo hoje das principais notícias do dia e também de um vídeo em especial, que foi o primeiro vídeo da manhã do Jacaré, que foi um vídeo feito por mim, né, editado pela nossa editora Marina. Né, nós temos dois editores do canal, a Marina e o Caio. A Marina editou esse vídeo para mim e a gente postou logo na parte da manhã um vídeo mostrando por que eles estão com medo do Bolsonaro, né? E aí, meio que de forma mágica, né, para vocês terem uma noção, durante o dia foram saindo as notícias relacionados a esse vídeo, né? O UOL já disse que o Lula está preocupado, que vai tentar reunir todo mundo para ganhar no primeiro turno. Nós vamos comentar tudo isso. Mas no período da tarde, ali no meio da tarde, saiu a mais nova pesquisa, né? E a gente vai comentar a respeito dessa nova pesquisa que saiu e, ao mesmo tempo, dizer para vocês a evolução. Quem já vem acompanhando aqui o canal constantemente, nós temos aqui os membros do canal, já viram, né, já ouviram da minha própria boca, da minha própria palavra, em dezembro, como que seria a evolução das pesquisas. E o vídeo de hoje, da parte da manhã, foi justamente a respeito disso. Nós mostramos por que eles têm tanto medo do Bolsonaro e o desespero deles. E por que essas pesquisas trabalham desse jeito? Tudo isso nós vamos comentar hoje à noite para vocês. E mais algumas notícias que estão saindo aí de última hora que a gente vai passear aqui em alguns sites, né, dessa mídia velha, essa mídia caquética, né? E aqui, se você puder, faça como o Everson Peligari, que está falando de Tibagi, no Paraná, e contribuiu aqui no superchat do canal. Então, o que acontece? Por que a gente pede a colaboração para vocês? O Jacaré de Tanga não tem cargo em lugar nenhum, o Jacaré de Tanga não trabalha com fundo partidário ou fundo eleitoral, o Jacaré de Tanga é remunerado por vocês. Tudo ajuda. Quando vocês compartilham um vídeo, quando vocês comentam, tudo isso gera engajamento, pessoal. E ao mesmo tempo, se vocês puderem, contribuam com o superchat do canal ou seja membro do canal Jacaré de Tanga. Quando você abre, vai lá na aba Comunidade e de cara já está ali todas as instruções para você virar um membro do canal Jacaré de Tanga. E também, se você puder, está aqui na descrição desse vídeo o nosso Pix. Colaborem com qualquer valor. É isso que faz com que a gente remunere a nossa equipe, é isso que faz com que a gente produza conteúdo, faça aquilo que nós chamamos de clipagem. Clipagem nada mais é do que a gente procurar as principais notícias, os principais acontecimentos. E aí o pessoal às vezes fala o seguinte, nossa, mas o vídeo é assim tão simples de ser produzido? Não, não é. A gente primeiro faz um serviço de clipagem, procura, depois a gente tem que checar, porque nessa época de agora, qualquer coisa que você falar de errado, pingo vai virar letra. E qual é a primeira acusação que eles tentam imputar aos canais de direita? Fake news, fake news.
E a gente já fez aqui em algumas lives, em alguns vídeos, uma demonstração de que não existe, né, nenhuma definição concreta do que é fake news e aquilo que é notícia falsa hoje, amanhã pode não ser. Né? Nós temos vários exemplos aí que nós já demos para vocês e aí a gente vai mostrando. Né? Se vocês, assim, olha pessoal, não liga para petista que entrar na live, pessoal que se aí falando com vocês aí ou começar a provocar, não liga. A cada vez mais isso vai acontecer, não só no canal do Jacaré de Tanga, mas nos demais canais de direita, porque começou a bater o desespero, né? E como é que a gente descobriu que começou a bater o desespero a tal ponto de nós postarmos o vídeo hoje, antes de todas as notícias desta mídia tradicional lixo, tá certo? Ah, vocês têm informações, vocês têm isso. Não, às vezes chega pra gente informações aqui das mais diversas fontes, mas como é que a gente identifica as coisas? Nós temos que ver os passos deles. Nós temos que sentir os passos deles e prever, antever o porquê que eles estão tomando cada passo daquele. Vocês querem ver? Primeiro passo. Olha só, o Moro, tá certo? Desesperado, tentando fazer de tudo, juntamente com o site antagonista, para barrar a CPI que o PT queria propor contra o Moro. De repente o PT queria propor isso e o antagonista colocando o PT e Bolsonaro, os petistas e os bolsonaristas, no mesmo balaio, porque ambos queriam a CPI da Covid, a CPI do Moro. Resultado final. A Gleisi Hoffmann, deputada presidente do PT, veio a público dizendo que não era bem assim, que não deveria, que a CPI iria atrapalhar, e o próprio Larápio deu declarações agora, recentemente, o Luiz Inácio Ladrão da Silva, de que não seria uma boa ideia, né, a CPI do Moro. Vocês veem como na realidade é um grande jogo de interesses? E quando eu comecei a perceber o movimento de alguns deputados do partido do Moro, do atual partido do Moro, e até o movimento do tal do União Brasil, que agora já está até arriscado de não existir, essa é outra novidade que eu vou comentar com vocês, e vocês me cobrem, tá? Porque às vezes eu vou falando, é tanto assunto, eu esqueço de comentar na live, pessoal. Aqui é direto, não tem pauta, não tem papelzinho escrito. A gente vai comentando realmente o que aconteceu e as informações que chegam aqui pra gente. Então vocês percebam que o próprio União Brasil, que estaria agora para sair em fevereiro, já está sob risco. Por quê? Eles não têm um candidato definido. Aí o Podemos, com a Renata Abreu, que eu já mostrei aqui em outra live de quem se trata, sobrinha de quem que é, tá certo? Sobrinha de Paulo Abreu, sujeito ligado que deu emprego ao José Dirceu, ligado aos governos lulopetista. Ela é a presidente do Podemos do Moro, foi conversar com o Bivar para tentar se emplacar como vice, em troca do Moro ir para a União Brasil. O Bivar, que é um sujeito do qual eu conheço muito bem, porque eu prestei serviços para o Bivar na Câmara Federal, né, não quis embarcar da Renata Abreu e ela tentou oferecer ao Álvaro Dias, União Brasil também não quis. Qual o verdadeiro interesse da Renata Abreu? Dinheiro, poder. É isso que ela tem de interesse. Vocês veem que não é uma candidatura de convicção ideológica, senão ela jamais estaria negociando o candidato que está no partido dela para migrar para outro partido para que ela viesse de vice. Olha só o tamanho do jogo de interesses. Mas quando eu comecei a perceber os movimentos com o ACM Neto, né? O Antônio Carlos Magalhães Neto, se recusando a aceitar o Moro numa chapa, porque isso poderia prejudicá-lo na Bahia, outros agentes do Podemos também não gostando muito do Moro, ou União Brasil mesmo também não gostando muito da vinda do Moro, muita gente do PSL também reclamando em determinados locais, o Bivar se estressou com o ACM e já coloca em risco o tal do União Brasil, a junção, o partido que sequer existe e que já está negociando o candidato à presidência da República. E por que tudo isso? Né? Estavam de olho no fundo partidário eleitoral que nós pagamos. Eu pago, você paga, todos nós pagamos esse fundo partidário eleitoral. E aí a gente começa a observar o movimento. Vários deputados do Podemos já estão abandonando o barco morista. A tal ponto de Diogo Mainardi, desculpa, eu sempre confundo o nome desse cidadão, mas também ele mora na Itália, né, em Veneza, e fica dando pitaco aqui,
é o cara que ganhou muito dinheiro com a venda de parte do antagonista e acha que ele é o guru. E aí o Diogo Mainardi fica lá comentando e disse que hoje só existe uma saída para Sérgio Moro. A salvação do Sérgio Moro é o que falou aqui, algum inscrito agora há pouco tempo, MBL. Pasmem, a saída para o Moro é o tal do movimento Bumbum Livre, o movimento Brasil Livre, que ninguém mais dá pelota. Os caras não conseguiram colocar nem 10 mil pessoas na Paulista. Nem 10 mil pessoas na Paulista. E esses caras são a salvação para o Sérgio Moro, segundo o Diogo Mainardi. Então a gente começa a observar o que existe por trás, por que toda essa movimentação, por que do desespero. Tá, em seguida, aí eu vou voltar daqui a pouco para o Moro, mas em seguida eu começo a ver notícias de que o Lula está tentando ganhar no primeiro turno. Ele quer ganhar porque, segundo as pesquisas, ele pode ganhar no primeiro turno, e aí começa a narrativa deles. Toda essa narrativa na tentativa de tirar apoio de um único candidato, chamado Jair Messias Bolsonaro. E aí eu comecei, mas vem cá, se o Lula está tão seguro de que ele ganha, por que ele precisa ganhar no primeiro turno? O que tá por trás disso? E fomos buscar no serviço de clipagem do Jacaré, por isso que a gente sempre pede, se você puder, contribua com o Pix do Jacaré. Ajuda a gente a pagar a equipe, a gente trazer as informações para vocês. Nós fomos buscar os vídeos da campanha ou da pré-campanha de 2018. O que falavam os jornalistas que hoje estão falando que Bolsonaro não chega ao segundo turno, né? Como o tal do Marco Antônio Villa, que é um professor, ele é um professor muito conceituado, professor de história, etc. Esse Marco Antônio Villa tem a mania de querer dizer, né? O Solene falando, cadê o Jacaré? Tá aqui, o Jacaré sou eu, Kleber Jacaré. Bom, então assim, o pessoal tentando, né, criar uma narrativa lá em 2018. E aí nós pegamos o compilado de jornalistas, Fernando Haddad falando, o pessoal todo comentando e a turma do PT dizendo Bolsonaro não chega no segundo turno. E qual era o número que as pesquisas davam para Bolsonaro? Cerca de 15%, 20%. E eles falavam, Bolsonaro tem um teto e esse teto do Bolsonaro é 30%. Haddad, inclusive, comentava naquela ocasião, eu não acredito que o povo brasileiro, que 20% da população brasileira dará votos a Bolsonaro. E Reinaldo Azevedo, aquele que era assim com a turminha do MBL e hoje está rompido com eles, também dizia que era um absurdo, que Bolsonaro jamais ganharia. E eles desdenharam do Bolsonaro, né? Riram da cara do presidente Bolsonaro. E o que aconteceu? Bolsonaro ganhou as eleições. Aí nós fomos ver as pesquisas e mostramos parte delas para vocês neste vídeo, que quem está aqui agora não chegou a ver, vai lá na playlist do Jacaré ou então entra nos vídeos de hoje, vocês vão, foi o primeiro vídeo publicado hoje. E aí nós conseguimos observar o que diziam as pesquisas na época. Bolsonaro não ganharia de ninguém no segundo turno, Bolsonaro tinha 15%, Bolsonaro tinha 20%, todos os candidatos, e Bolsonaro, né, seria o grande derrotado porque seria um papel cômico, era um cara que defendia tortura, ditadura, aquela coisa que você já sabe. Algo diferente desse ano? Não. E de repente, dentro do xadrez da eleição de 2022, nós passamos a ver um movimento. Qual foi o movimento que a gente observou? Luiz Inácio Ladrão da Silva, desesperado, falando em ganhar do primeiro turno, tentando se aproximar do centrão. E aí, nós aqui do Jacaré, né, pensamos e raciocinamos e chegamos à seguinte conclusão para fazer esse vídeo. Aí tem, vai sair alguma pesquisa onde o Moro está lá embaixo e o Bolsonaro já está na frente. Pois é, nesta nova pesquisa que saiu, Bolsonaro e Lula estão empatados, né, naquilo que se chama na pesquisa espontânea, né? O que é a pesquisa espontânea? A pesquisa espontânea é aquela que a pessoa pergunta quem você vai votar? E o outro responde na lata. Eu voto em Bolsonaro, eu voto em Lula, eu voto em Moro, eu voto, sei lá, no André Janones, no Pacheco. E assim por diante. Nesta pesquisa que foi publicada hoje, já aparece Bolsonaro empatado com Lula. Calma,
Vocês vão entender. Você vai falar assim, mas Kleber, você não falou que as pesquisas não é para a gente prestar atenção. Calma que a gente vai chegar lá. Aí, quando você vai ver no segundo turno, ou melhor, antes do segundo turno, na pesquisa estimulada, porque essa era espontânea, na pesquisa estimulada, onde eles dão os nomes do candidato, Lula aparece na frente com 5% de diferença de Bolsonaro. Olha só, quantas pessoas foram perguntadas em todo o território nacional? 2.000 pessoas. 2.000 pessoas. E aí, para o segundo turno, colocam que o Lula está na frente com 50% contra cerca de 34% de Bolsonaro. Vocês vejam que nós estamos ainda há cerca de 8 meses e uma semana da eleição. Mas, como nós falávamos lá em novembro e depois repetimos em dezembro, as pesquisas a partir de janeiro precisariam ser registradas no TSE, dizer qual foi o método de pesquisa e tudo mais. E vocês vão começar a ver agora a realidade dos fatos. As pesquisas começando a dar uma aproximação de Bolsonaro e Lula, porque eles têm que começar a mostrar a realidade. As pessoas começaram a questionar. E aí eu pergunto, o que esta pesquisa traz diferente em relação às outras? A pesquisa do tal do Data Poder, né, do pessoal da Magazine Luiza, que vocês sabem que aquela Luiza Trajano é totalmente vermelha, falando que Lula ganharia no primeiro turno. Como é que essa outra pesquisa agora diz justamente ao contrário, que ambos estariam empatados tecnicamente? Vejam como a narrativa vem sendo construída, mas aí vocês perguntam assim, mas Kleber, qual que é o objetivo disso? Primeiro, desmobilizar vocês. Esse é o primeiro objetivo, desmobilizar vocês. Segundo, desmobilizar os apoios. Apoio de empresário, apoio de colaboração, apoio de pessoas que podem contribuir com a campanha, seja voluntariamente, seja com doação. Então tudo isso está em jogo e principalmente arregimentar bancada, porque deputados federais, todos eles lutam a cada 4 anos pelo seu mandato, senador não, o mandato do senador é de 8 anos. Então o que acontece? Nós vamos ter agora em março a dança das cadeiras. Por que a gente vai ter a dança das cadeiras? Porque a partir de março agora, a gente vai começar a observar que os deputados vão mudar de partido, vão migrar para um partido ou para o outro. E aí as pesquisas de dezembro, as pesquisas de novembro são fundamentais para que mostrem que a esquerda está na frente. Não se esqueçam quem encomendou essas pesquisas. Vai lá, a gente já denunciou isso aqui. A ligação de determinados bancos com pessoas de esquerda, ligados a pessoas de esquerda. Então eles criam toda essa narrativa, primeiro, para atrair deputados, se depois, para desanimar a base contrária, que sempre a base contrária é a base da direita. Bolsonaro ganhou em 2018 não tendo um partido forte. E o que a gente viu no vídeo de hoje? Um dos jornalistas falando, eu não vou citar nome aqui para não fazer propaganda para eles, mas um dos jornalistas falando o seguinte, quando a máquina de moer, né, do governo entrar em ação. Por quê? Porque naquela época era Temer quem estava no governo, vice de Dilma, do MDB, base petista naquela ocasião. Então eles estavam falando, quando entrar a máquina do governo, quando entrar o tempo de televisão, Bolsonaro agora é quem está na máquina do governo. E aí, vocês ouviram alguma narrativa do pessoal falando quando entrar a máquina do governo? Não, não. Por 2 fatores. Primeiro, porque Bolsonaro não é igual a eles, que utiliza os cargos do governo federal para comprar voto. Não é igualzinho. É diferente de Bolsonaro ter que fazer uma coalizão porque, infelizmente, o próprio ministro Dias Toffoli confessou numa palestra em Portugal que nós vivemos num semipresidencialismo. O que significa isso? Se você não tiver os votos no Congresso, só tem um jeito de governar esse país, dando um golpe. E aí o cara que eles falavam que era golpista, fascista e tudo quanto é ista, taxista e etc e tal, este cara foi o cara mais democrático. E aí ele pegou e trouxe o centrão para o lado dele, porque o que eles estavam contando? Não, ele não vai fazer isso e nós vamos derrubá-lo através de um impeachment. Bolsonaro não só não fez isso, como também eles estavam na expectativa de que o Bolsonaro desse um golpe. Ele não deu um golpe.
de forma inteligente e sabendo desde já de que ele, dentro da máquina do governo, não tinha corrupção, estava trabalhando como ninguém. É só ver as obras que o governo Bolsonaro faz todo santo dia. A partir daí eles começaram a tremer. E hoje você não vê nenhum jornalista falando, mas a máquina de moer, cadê a máquina de moer? Eles sabem que quem está hoje no poder é Jair Messias Bolsonaro, mas eles não falam essa expressão. Então nós trouxemos esse vídeo hoje na parte da manhã dizendo tudo isso. E pasmem, quais as notícias que saíram agora? Eu vou pedir licença, né? Eu vou pedir licença para vocês aqui, eu vou entrar no portal de notícias, aquele portal que todo mundo aqui que gosta do canal adora, que é o chamado Portal UOL, super isento, né? Responsável pelo Datafolha. Vamos ver o que eles estão falando a respeito das eleições hoje? Porque assim, nós temos que fazer esse trabalho por vocês, porque precisa de estômago para ler, né? O que a mídia fala. Então vamos lá. Vamos começar aqui, né? Eles já tiraram algumas, né? Eles já tiraram aqui várias das notícias que eu já ia passar aqui para vocês. Olha só que interessante isso, cara. Quando você entra aqui, já não está a notícia. Eles já tiraram as notícias daqui. Mas, vamos lá, eu vou falar assim mesmo, porque depois eu teria que fazer uma busca aqui para voltar para a notícia. A manchete é justamente essa, né? Lula preocupado em tomar uma virada. Lula preocupado em tomar uma virada. Por que eles soltaram essa notícia? E aí quando você vai ver o escopo da notícia, eles começam a falar que Bolsonaro já era. Ele está preocupado, não é também com o Moro não, é de surgir um novo nome como... Riem, podem dar risada, eu deixo. Ele estaria preocupado em surgir um nome como Simone Tebet, que aparece nessa pesquisa com 0,6%. Eu não levo em consideração porcentagem de pesquisa, não me preocupo com elas, porque nós temos o Datapovo, é só olhar o que acontece nas ruas todos os dias. Hoje, inclusive, eu citei, né, o rapaz que corta o meu cabelo quando eu estou em Goiânia, eu estive essa semana lá, ele cortou o meu cabelo. E aí o Ives comentando comigo, falando assim, mas doutor Kleber, será que por um acaso já acontecer? Eu estou preocupado com o que a gente está vendo nessas pesquisas. E eu comecei a comentar com ele, ele foi a principal pessoa a me inspirar a fazer esse vídeo e a buscar isso para vocês. Então, o que vocês vão ver agora, a partir de agora, é o PT tremendo nas bases. Eles já estão tremendo. Estão tentando fazer aquilo que se chama de federação. Qual que é a intenção deles? Juntar PSB, PV, PCdoB, todos eles, PSOL, todos eles num único partidão, tá certo? Desesperados. E acabaram de sair com uma notícia aqui, tiraram aqui também, né? Tiraram aqui, já da primeira página aqui do UOL, saiu uma notícia recente de que eles estão preocupados em fazer uma grande base, porque no passado o PT já fez 90 cadeiras e hoje eles têm 51 cadeiras. Olha só o desespero que começou a bater no PT. E a mesma coisa aconteceu no Podemos da cacique Renata Abreu, sobrinhazinha de Paulo Abreu, o cara que deu emprego ao Juscelio Dirceu, quanto eu, né? Então, o que aconteceu lá? Começou a ter uma debandada, e isso vocês vão começar a observar. Este é o sinal do medo, é o sinal do pavor. Então, as pesquisas daqui por diante ainda vão continuar colocando o Lula na frente, mas já cada vez mais com uma diferença menor. E esta pesquisa hoje saiu menos de 15 dias das anteriores, que dizia que Lula tinha 48%. Por que agora ele tem 34%? 36%? Lula perdeu em 15 dias 12%? Foi isso? E aí sabe qual que é a desculpa da imprensa, dessa imprensa podre, dessa imprensa velha, ultrapassada, caquética? A desculpa deles é o seguinte, não, é a metodologia que é diferente. A melhor metodologia que tem é você ir no barbeiro, você entrar no táxi, você entrar no Uber e perguntar. Pergunte. Pessoas humildes desse Brasil hoje afirmam, nós queremos Bolsonaro.
Por isso que a gente vem cravando o tempo todo aqui. Sabe por quê? Muita gente é intimidada. Você tem que seguir a onda. Se você não seguir a onda, você começa a ser cancelado nas redes sociais, você começa a ficar alijado das festas. E aí eu citei hoje um grupo de amigos do meu passado, da época da minha cidade, da cidade onde eu nasci. Um amigo meu, ainda citei o nome dele hoje no vídeo, falei o Weber, é petista roxo. Pensa num cara chato dentro do grupo. E aí ele arranjou outros dois lá que nem amigos meus eram, mas eram amigo dele, etc. Né? Um lá ofendendo, gritando, xingando. Olha só as pesquisas tal. Quando saiu a pesquisa de hoje, não, essa pesquisa é fake, essa pesquisa foi encomendada pelo Bolsonaro. Quando é a deles, vale. Quando saiu uma pesquisa que diz que está empatado, olha, não falou que o Bolsonaro está na frente, não. E nós vivenciamos isso em 2018. Por isso, se vocês puderem, não deixem de ver, tá certo? Esse vídeo de hoje do Jacareditanga. Depois eu venho aqui para vocês, olha, é a notícia que eu falei para vocês a respeito dos deputados. Governabilidade de Lula agita PT e reforça plano por candidatos de peso à Câmara. Vocês sabem o que é isso? É o PT já cheirando a derrota. Porque isso que eles fazem hoje com o Bolsonaro, de tentar colocar o Bolsonaro, impeachmentar o Bolsonaro, eles já estão cheirando a derrota. Então eles precisam continuar com essa oposição. E aí a narrativa que a imprensa traz é não, porque Lula estando na frente, se ele por um acaso for eleito, precisa ter uma base muito forte no Congresso para ajudá-lo, para evitar de acontecer o que está acontecendo hoje com o Bolsonaro. O que acontece com o Bolsonaro? Ninguém está preocupado com minoria, ninguém está preocupado com o pobre desse país, eles estão preocupados com o bolso deles. E por que a preocupação com o bolso deles, meu pessoal? A preocupação é porque eles estão há 3 anos indo para o 4º ano de abstinência. Crise de abstinência, de falta de dinheiro, de corrupção. E eles não conseguiram, com toda a Globo, com toda a mídia, com Bandeirantes, com o partido PCCH, Partido Comunista Chinês, nem com tudo isso eles conseguiram provar que Bolsonaro roubou ou participou de alguma falcatrua no seu governo. Instalaram o CPI, fizeram tudo, reviraram o governo de cabeça para baixo. Durante 3 anos e meio foi cacetada em cima de cacetada em cima do presidente da República. E agora, quando se aproximam as eleições, a população não esqueceu. Eles achavam que o povo era bobo. Sempre trataram o nordestino como capacho, com o tal do voto de cabresto. E o Lula, travestido de nordestino, que saiu de lá ainda criança, travestido de nordestino, queria dizer que ele estava compadecido com o povo do Nordeste. Quem é do Nordeste sabe como funciona a venda de caminhões-pipa para levar água nas populações do interior. E Bolsonaro o que fez? Acabou a transposição do Rio São Francisco, que eles estavam há mais de 15 anos se vangloriando e dizendo que fariam. Ninguém fez. Quem fez foi o Bolsonaro. Vai inaugurar agora o Nordeste ligado por linha férrea com o Centro-Oeste, com o pátio produtor do Brasil, Mato Grosso do Sul, Goiás. É isso que o Bolsonaro fez. Mas vamos ler essa matéria para vocês entenderem o que a gente está falando. Ao lado de reconduzir o ex-presidente Lula para o Palácio do Planalto, o PT elencou como prioridade eleger uma bancada expressiva de deputados federais de esquerda para dar sustentabilidade ao eventual novo mandato do petista. Olha a narrativa. E não é. Eles estão preocupados em colocar deputados federais porque eles sabem que o Bolsonaro ganhando e tendo a maioria do Congresso Nacional, esses caras nunca mais voltam ao poder. Mas continua. A ideia é conquistar mais do que 54 cadeiras obtidas pelo partido em 2018. E, por meio de uma federação com PSB, PV, PCdoB, garantir que a base governista seja maioria ou se aproxime disso na Câmara Federal. Para isso, a estratégia do PT é apostar tanto no resgate de políticos experientes, como em nomes populares conectados com a juventude e a diversidade. Olha só que interessante. Eles querem ressuscitar o Fernando Pimentel, aquele cara que quebrou Minas Gerais. Quebrou Minas Gerais. E aqui a gente tem que tirar o chapéu para o governador Zema, de Minas, que é do Partido Novo.
e que está fazendo um excelente trabalho num estado onde o PT destruiu, e aí eles querem resgatar Fernando Pimentel, o cara que tinha helicóptero até com as suas iniciais. Então, esse cidadão foi incentivado por Lula a buscar uma vaga na Câmara. Em São Paulo, Douglas Belchior, do PT, da Coalizão Negra por Direitos. Só eles conhecem. Deve concorrer a convite do ex-prefeito Fernando Haddad. Membros da cúpula do PT e aliados próximos de Lula não escondem que a questão da governabilidade se tornou central, sobretudo no cenário em que o petista tem 48% das intenções de voto. Eles colocaram essa notícia sem a correção da pesquisa de hoje, onde Lula está com 12% a menos. Por quê? Por que, senhores do UOL? Vocês estão praticando fake news? Não, aí eles complementam. Contra 22 do segundo colocado, o presidente Jair Bolsonaro, segundo pesquisa da Datafolha de dezembro. Olha que interessante. Então, eles não querem saber das pesquisas atuais e principalmente da última pesquisa, eles querem se reportar àquela em que o Lula estaria na frente. Este é o portal UOL que se diz isentão. Petistas ouvidos pela reportagem afirmam que os exemplos da ex-presidente Dilma Rousseff, que Lula tenta esconder agora, que foi removida por um impeachment em 2016, e o de Bolsonaro, que é refém do Centrão, demonstram a necessidade de construir uma base sólida e numerosa. Além da questão da governabilidade, a eleição para 513 deputados, vagas, da Câmara dos Deputados se tornou crucial para todas as legendas, por causa da distribuição dos fundos eleitoral e partidário, devido à cláusula de desempenho. O tamanho de cada bancada partidária eleita para a Câmara é um parâmetro para a distribuição desses fundos. Entenderam o que o PT quer? Quer, mais uma vez, meter a mão no dinheiro. E eles sabem que, com a queda do Lula nas pesquisas, a chance deles fazerem deputado federal ou novos senadores é muito pequena. E aí começa a queda da esquerda. Por isso, senhores, eu vou continuar aqui a reportagem só mais um pouquinho para a gente ir para outras pautas, senão vai passar o tempo. O número de deputados eleitos por cada partido também determina o tempo de propaganda eleitoral na TV e rádio. Alguém aqui está vendo TV e rádio? Nós estamos com uma audiência agora de 2.750 pessoas, on time. Vocês estão vendo TV e rádio, por um acaso? Por isso, quanto maior a bancada, mais acesso uma sigla tem à verba para a campanha e a exposição de seus candidatos. A Câmara é ainda o fator predominante na cláusula de desempenho, regra que visa sufocar e extinguir partidos de aluguel ou sem representatividade específica. Portanto, eles confessam aqui que a intenção é sufocar esses partidos e hoje, como nós temos numa grande maioria partidos de esquerda, eles não querem que surja uma Aliança do Brasil ou que tenha um desses partidos novos agora, que possa vir ser de direita, ou um partido anterior, menor, se tornar o primeiro partido de direita, como é o caso de um partido que eu vou falar daqui a pouco para vocês, que está correndo por fora e que deve ter modificação em seus quadros. A cláusula começou a valer em 2018 e sobe a cada ano. Ela retira verbas e acesso à propaganda dos partidos cujos candidatos a deputado federal não têm um desempenho mínimo. Em 2022, as siglas terão que superar um piso de 2% dos votos válidos nacionais, chegando a 3% em 2030. O sistema de votos proporcional, em que a distribuição de cadeiras da Câmara leva em conta a soma dos votos recebidos por todos os candidatos do partido, incentiva a busca por nomes populares ou conhecidos. E aí, o final aqui, o grande final da matéria, eles vão falando aqui dos demais, etc., ficam narrando aqui aquela história, mas o que me impressionou mais foi o gráfico petista, que veio caindo a cada eleição. Em 2002, auge do PT, dos governos Lula-petista, eles fizeram 91 deputados. Em 2006, 83. Em 2010, praticamente repetiram a mesma quantidade, fizeram 86. Já em 2014 caiu para 68 e em 2018 para 54, ou seja, quase a metade do que eles fizeram em 2002. E sabe o que vai acontecer agora, nessa eleição de 2022? Eles não vão chegar a fazer 40. Escutem o que eu estou falando, o PT não vai fazer 40 deputados federais. Sabe por quê? Nós vamos colocar deputados federais, deputados estaduais, senadores e governadores de direita. Nós aprendemos na última eleição
que o presidente da República hoje, e como disse o próprio ministro Dias Toffoli em palestra em Portugal, é um refém do Congresso Nacional e vivemos num semipresidencialismo. Portanto, é a hora em 2022 de nós colocarmos uma bancada forte de federais, de direita, de partidos que possam se unir daqui por diante. E como fazer isso, Kleber? Se por um acaso o presidente está no PL, que é um partido de centro, o próprio filho do presidente Eduardo Bolsonaro já deu a receita, ele está procurando uma legenda, já conversa hoje com o PRTB, tá certo? Existem, por exemplo, sondagens do PTB com a ministra Damares, embora o PTB tenha muita coisa ainda que se explicar e melhorar bastante. Então nós estamos vendo já os partidos se movimentando. E saiu uma outra reportagem que também já está aqui, já não está mais na primeira página. Porque eles tiram, aquelas que nos interessam assistir, eles tiram, deixam lá esses troços nojentos que eles colocam aqui, desses jornalistas de esquerda, desses canhoteiros. Qual que é a notícia? A Igreja Universal baixou uma nota dizendo o seguinte, que cristão não pode votar em esquerda, porque a esquerda é demoníaca. Olha só o que aconteceu, lembrando que a Igreja Universal é quem comanda o Republicanos, o Partido Republicanos no Brasil. Então, é mais um partido que vai se unir a essa grande base da direita. E aí eles estão tremendo. Não adianta o Lula tentar pedir ajuda a Zé Pilintra, mesmo ele sendo um Zé Pilantra. Ele pode pedir ajuda ao demônio que ele quiser. Nós estamos com Deus ao nosso lado. O presidente Jair Bolsonaro foi o primeiro presidente nesse país que teve a coragem de falar em Deus e colocar Deus na boca do povo, enquanto o outro se junta ao Zé Pilintra. É o Zé Pilantra com o Zé Pilintra. É isso que nós estamos observando. Nunca foi tão clara a luta do bem contra o mal. Nunca vivemos tanto esse antagonismo como agora em 2022. E por isso o mal começa a tremer. Por isso eles começam agora a tremer na base. Por isso, Luiz Inácio Ladrão da Silva, já sabendo da pesquisa que ia sair, os petistas já sabendo do que iria acontecer, agora querem afagar Sérgio Moro. Olha só como eles são. O juizinho, que supostamente teria colocado Lula na cadeia, Lula deveria estar enraivecido, querendo investigar tudo sobre Sérgio Moro. Lula fala, não investiguem o Moro, para que CPI, deixa de lado. Por que isso? Eles precisam tentar fazer com que Moro tire votos de Bolsonaro. Vocês sabem por que isso? Vocês vão ver. Escutem o que eu estou falando aqui agora. Anotem a data de hoje, dia 26 de janeiro de 2022, às 21h31. Quem está com chance de ganhar no primeiro turno se chama Jair Messias Bolsonaro. E vocês vão poder me cobrar disso lá na frente. Vocês vão poder me cobrar disso lá na frente. Então peguem o vídeo que vocês viram lá. Entrou aqui uma comunistinha e não liguem para ela, tá? Falando fora fascista. Quando é assim, não sabe nem o que significa a palavra, porque se soubesse, verificaria que quem está querendo controlar a mídia, que é um ato fascista, é o candidatinho dela. Por isso vocês não deem muita atenção a esse tipo de gente que aparece aqui, beleza? Então, pessoal, esta é a realidade dos fatos. A gente está vivenciando agora uma situação em que as coisas começam a aparecer. O funil está começando a chegar ao final, tá certo? Ah, e outro detalhe, essa tal de Jane aí, o pessoal está falando assim, bloqueia. Não vou bloquear, porque quanto ela mais comentar aqui, mais engajamento ela dá. Então é melhor resultado para a direita e para o canal. Tá certo? Então assim, deixa a Jane Martins ficar falando aí, porque a gente não sabe nem se é fake, porque tudo que eles fazem ou é fake ou é besteira. Então deixa ela ficar falando besteira aí, deixa ela falar bastante. Quanto mais ela falar, mais engajamento gera para o canal, mais receita vem para a direita. Tá certo? Então, pessoal, é isso que está acontecendo. O pessoal do PT, esses caras como essa Jane, já estão desesperados e sabem que a água está chegando no pescoço e que a narrativa não se sustenta mais durante muito tempo. Bom, mas e que mais, Kleber, nós temos além disso? Eu só vou... Ah, você não é fake? Porra, que legal que você não é fake, Jane.
Que legal que isso não é fake, mas eu também já não vou mais te dar muita atenção aqui no canal não, tá certo? Então, porque assim, eu sou tão democrata quanto vocês, beleza? Então é isso. Então é assim, gente, a gente está vendo hoje aqui uma realidade, né, onde eles começam a entrar em pânico, começam a entrar nos canais de direita, vão começar a falar aqui. Eu estou aqui procurando os comentários de vocês, entrando aqui no computador, para a gente começar a conversar, a bater papo, tá certo? Porque aí eu quero ver as informações de vocês. Vamos lá. Então, vamos começar aqui pelas novas notícias. Aqui o Pedro Álvares, Lula na cadeia. Exatamente, Pedro Álvares, por isso que eles ficam aqui desesperados, né? Então, vamos deixar eles cada vez mais desesperados aqui, gerando engajamento para a gente. Esta é a melhor receita contra esses caras. O Gilvan, o Lula já era, e assim por diante. Então, esta é a realidade que nós vivemos hoje aqui no Brasil. O PT já sabe que Lula já era. Então, minha filha, não adianta, Jane Martins, ficar falando aí, tá certo? E até la vista, baby, porque você já gerou o que você tinha que gerar de receita e engajamento para o canal. Então agora é tchau, criança. É isso aí, pessoal. Vamos agora analisar outras notícias, desta vez daquele puxadinho do Moro, do portal Antagonista que eu falei para vocês, que aqui tem aquilo que eu disse para vocês do desespero que a gente começa a ver abatendo entre um e outro. Porque no portal UOL a notícia é o seguinte: Lula segue na frente, né? Com Bolsonaro em segundo. Olha só como é que eles dão a manchete para tentar mobilizar a turminha deles, tá certo? Agora vamos ver como é que a manchete dessa pesquisa, né, foi feito aqui. Primeira coisa que aparece é um comentário esdrúxulo de Diogo Mainardi, né, falando que Bolsonaro vai ser preso. Cuidado, Diogo Mainardi, que quem pode ser preso é você, porque o que você adora fazer é fake news. Vamos lá. Lula e Bolsonaro aparecem tecnicamente empatados em nova pesquisa eleitoral. Esta é a manchete do Antagonista. Olha a diferença do puxadinho do Moro para o braço indireto do PT, que é o UOL e a Folha de São Paulo, ou Datafolha. Então, eles colocam isso. É assim que eles colocam a matéria. E aí, aqui embaixo, vem uma outra manchete. Pesquisa mostra Lula e Bolsonaro tecnicamente empatados. Tá certo? E vamos ver mais o que eles falam aqui, ó. Versão politicamente correta de Branca de Neve e os Sete Anões. Não vou nem comentar isso daqui, né? Ah, aqui tá bonito, coisa linda. Sérgio Moro divulgará quanto ganhou da Álvares e Marçal. Agora ele está dizendo que sexta-feira ele vai divulgar o que ele ganhou. Ele tem que mostrar o contrato e a Álvares e Marçal tem que mostrar todas as movimentações do Moro. Afinal de contas, eles é que fazem a recuperação judicial, ou faziam a recuperação judicial, né, da Odebrecht, do Banco Bilbao Vizcaya, todos eles envolvidos na Lava Jato. E olha aqui o que vem logo abaixo. Lula diz para PT esquecer CPI contra Moro. Entenderam o pavor? O Antagonista estava desesperado, falando o tempo todo que seria um tiro no pé, que deveriam desistir e tudo mais. Por que o Lula não quer que o Sérgio Moro seja investigado? O que existe por trás de tudo isso? Será que vão descobrir a ligação escusa entre Randolfo Rodrigues, né, o senadorzinho DPVAT, e de Odebrecht e de mais pessoas na hora de investigar Sérgio Moro? Será que vão levar a fundo todas aquelas conversas da Vaza Jato que nós aqui no Jacareditanga chegamos a mostrar para vocês? Eu estou pagando para ver. E aqui, olha só como eles são democratas. Um vídeo que eles fizeram, eles colocam o seguinte: o bolsonarismo deveria ser dizimado. É assim que eles gostam dos opositores. Eles querem que os bolsonaristas sejam dizimados. Alguém aqui me viu em algum momento falando que eu quero que o PT seja dizimado? O PT, ele simplesmente vai acabar. É uma tendência dele. Assim como todas essas pessoas que ficam aí gritando Lula livre. Então eu mostrei para vocês aqui, né, basicamente,
como está a situação da nova pesquisa eleitoral. E aí eu vou falar para vocês que eu prometi que iria falar, tá certo? Eu não esqueci disso. Mas antes vou ver aqui, ó, Federação prevê rodízio de partidos no comando, mas PT teria peso maior nas decisões. Na realidade, o que o PT quer fazer é engolir todas as siglas menores, tá certo? E olha só que interessante essa matéria aqui. Calil adia retorno às aulas de crianças em Belo Horizonte. E a outra é que o ministro Fux adiou a volta ao trabalho presencial do STF. Mas a minha pergunta que fica aqui, fica uma pergunta sincera, viu, ministro Fux? De colega, afinal de contas eu sou advogado, faço parte também, né, do sistema do Poder Judiciário, porque sem advogado não há justiça. Eu gostaria de fazer uma pergunta, ministro. Se nós já temos mais de 70% da população vacinada, se para entrar dentro do tribunal é necessário que se apresente o passaporte vacinal ou o comprovante de vacina, se todos os funcionários do tribunal foram obrigados a se vacinarem, por que eles não podem estar presencialmente trabalhando? O que há de errado nisso, ministro Fux? Então, por que vocês querem passaporte de vacina? Eu sempre repito isso. E antes que me chamem de negacionista, eu sempre repito também, para que fique bem claro, eu sou a favor da vacina e declarei antes dela chegar. E tomei 2 doses da Pfizer. 2 doses da Pfizer. Portanto, o meu questionamento é em relação ao passaporte vacinal. Qual o interesse de um passaporte se vocês mesmos não acreditam na vacinação? E por que eu estou dizendo que não acredito na vacinação? A partir do momento que diz que é para ficar em casa e não ir trabalhar, se todos estão vacinados, porque eu quero crer que os ministros do Supremo Tribunal Federal, todos eles já velhinhos, ou pelo menos em sua grande maioria, já tomaram inclusive a 3ª dose, que é a dose de reforço. Por que o medo, ministro Fux? Eu acho que o senhor deve uma explicação sensata e plausível, tá certo? Para que vocês expliquem à população por que então, se a vacina tem o objetivo justamente de imunizar e não transmitir, e esse seria o objetivo de exigir passaporte de vacina. Tem restaurantezinho lacrador em São Paulo que eu já disse, se o cara pedir passaporte da vacina para você entrar em restaurante, vai em outro. Então por quê? Eu gostaria de saber isso. Essa é uma pergunta que eu acho que é pertinente. O que vocês acham aqui? Eu vou retornar agora ao YouTube para começar já a querer saber os questionamentos de vocês. Começar a saber o entendimento de vocês a respeito de tudo isso, que eu acho fundamental. Então, primeiro eu quero que vocês comentem aqui, sinceramente, né, o que vocês acham da questão desta última pesquisa, tá certo? Em relação à igualdade de candidatos, se vocês acham que o Bolsonaro está na frente, ou se ele está empatado, ou se ele está atrás, né? Então eu quero que vocês me falem, porque aqui já tem aqui a Solange Santos falando, agora está empatado, que pesquisa é essa, Jesus? Então eu quero que vocês me digam, qual que é a impressão de vocês? Vocês ficam com o Datapovo ou vocês ficam com o Datafolha? O Datafolha diz que tem 48%, essa nova pesquisa diz que o Lula tem 36% e que estaria empatado tecnicamente com o Bolsonaro. E o Datapovo mostra Bolsonaro com mais de 80%. E aí? O Eric Coelho fala, 22 é Jair ou já era. O Diego Vinícius, o Lula foi condenado em todas as instâncias, né? Aí teve um aqui que falou assim, tá atrás. Jonas Ferreira, quem está atrás? Tá certo? Pesquisa fake, José Geraldo. Bolsonaro está na frente. Bolsonaro, Lula primeiro turno. Aqui o masquite é o camarão. Acho que é isso aqui. Mastigue o camarão, que eu acho que ele está falando aqui. Mastigue o camarão. Tá certo? Então é isso. Eu acho que é melhor mastigar o Lula, que a gente vai engolir esse traste vivo, que nem a gente fez em 2018 com o PT, entendeu? Mastigue o camarão. Então, tchau você também. Aqui nesse canal eu já sou bem direto, aqui não é democracia, aqui é canal bolsonarista raiz. Raiz. E não vem com essa de democracia não, porque a única coisa que vocês não gostam é de democracia. Então aqui, ó, mastigar o molusco, exatamente. Campanha na rua, a Maria da Conceição falando. Bolsonaro reeleito, Bolsonaro sempre. É só ir nas pesquisas online no Google. Exato. O Google faz uma enquete. E quando você vai lá na enquete, dá Bolsonaro 51%. Olha que curioso, tá certo?
Então o pessoal aqui todo mundo já sabe o que está por trás desses canalhas, desses vigaristas, tá certo? E eu tenho aqui, por último, já entrando para finalizar a live, porque nós já estamos com 50 minutos e eu prometi que essa live, eu já prometi que essa live a gente não vai passar de muito mais de 1 hora, né? O YouTube, Kleber, o YouTube está querendo ferrar a live. Por que, Império, você acha que o YouTube está querendo ferrar a live? Né? Me fala aqui que eu vou até saber por que ele está querendo ferrar a live. Mas assim, eu não estou te criticando não, estou querendo mesmo saber, me informar, o que você tem de informação aí. Porque realmente, vários vídeos nossos, para que vocês tenham uma ideia, eu fiz um vídeo ontem do Sérgio Moro, um vídeo muito bem elaborado, mostrando o que estou falando para vocês aqui na live. Eu tive menos visualização no vídeo do que a quantidade de pessoas que estão assistindo agora on time, ao vivo, a live. Por quê? Muitas vezes o YouTube não entrega o conteúdo que a gente passa. E nós temos que cuidar muito qual a palavra que a gente vai falar. A Leonora Andrade está falando de Portugal. Um abraço para todos os brasileiros e para todos os nossos amigos portugueses. Ora, pois, adoro Portugal, adoro muito, adoro Cascais, né? Leiria, uma cidade maravilhosa, com meu amigo José Miguel, que mora lá em Leiria. Então fica um abraço aqui para todos os meus amigos portugueses. Tá? Quem falou aqui que sou data-povo? A Rosineide falando, Elias falando aqui, sou data-povo. Né? A Claudete, Lula é ficha suja. A Alaide falando, El Pódio no Lula. Ainda tem esse detalhe, né? Que tem o El Pódio para chegar por aí e a gente viu que, né? A Maria falando, o YouTube está escondendo, não recebi notificação. Exatamente isso. O que eu vou fazer daqui por diante? Vocês fiquem atentos, porque todos os dias de segunda a sexta-feira eu entrarei em live para falar com vocês entre 8h30 da noite e 10 horas da noite. Por que eu não tenho um horário fixo para entrar? Porque, gente, aqui no Jacaré a gente é subir e chupar cana. A equipe é pequena, o Lintz faz vídeos, eu entro em live e faço vídeos, nós temos 2 editores, nós temos uma pessoa que mexe com o controle e segurança de todas as redes e nós temos que trabalhar com Facebook, Instagram, YouTube e Twitter. Então não é fácil a gente trabalhar dessa maneira, por isso que eu sempre falo, se vocês puderem, está aqui na descrição o Pix do Jacaré, né? Vão lá, faça seu apoio, quem não puder, contribui no Superchat, vai ser sempre muito bem-vindo, qualquer valor, porque a gente precisa ampliar essa equipe, porque vai vir uma guerra agora. Mas, vou aqui dizer para vocês, né, algo que é importante, muito importante, a respeito dos partidos políticos. Tá? Vou falar para vocês a respeito dos partidos políticos. Está afunilando, vocês viram aí que o Republicanos com a Igreja Universal do Reino de Deus, Edir Macedo, hoje soltou uma nota maravilhosa, parabéns, Bispo Edir Macedo, parabéns, Igreja Universal. Vocês colocaram realmente, como fala aqui o programa que eu tanto gosto da Jovem Pan, que eu sou fã da Jovem Pan desde menino, meu pai me fazia ouvir Jovem Pan, tinha 6 anos de idade. Então fica aqui, né, meu agradecimento ao Edir Macedo e, como falo, ele colocou o pingo nos is. Deixou claro para esse pessoalzinho da esquerda que evangélico não vota em esquerdista, tá certo? Parabéns, Edir Macedo, pela coragem. Parabéns também ao pastor Silas Malafaia, né, que também sempre colocou isso de forma tão clara. E a todos os evangélicos, eu sou católico, tá certo? E lamento muito o que acontece hoje na Igreja Católica, tomada pelos esquerdistas, inclusive com um Papa hoje, que é totalmente de esquerda. Então, assim, é isso aí, exatamente, José Anuário. Quem puder, dê aqui o seu joinha, dê o seu like, o José Anuário lembrou aqui, né? Nós estamos com 3.200 likes nessa live. Dê seu like para aumentar aqui o engajamento do Jacaré. Tá bom? O Adélcio falando, que pesquisa é essa? Adélcio Santos, saiu hoje, pesquisa do Instituto Futura, você vai lá, dá uma olhada no Antagonista, no UOL, todos já estão publicando essa pesquisa, tá certo? Eles não colocaram na capa, porque vocês vão ver, quando dá Lula na frente, na pesquisa, eles colocam logo em destaque na capa. Como ela deu que estava empatado, então eles colocaram lá para baixo no UOL e o Antagonista ainda teve pelo menos a dignidade, coisa rara nesse portal, eles colocaram lá na frente
tá certo? O Joselito Santos está me ouvindo lá de Lima, no Peru. Um abraço a nossos hermanos peruanos, ¿sí? Por supuesto. Fica aqui meu abraço para vocês que estão aí em Lima, no Peru. Bom, pessoal, eu falei para vocês que ia dar um spoiler aqui, tá certo? Nós estamos próximos aí de ter uma reviravolta em um partido e este partido tem tudo para ser a nova casa da direita brasileira. Espero que sim, assim ocorra, tá certo? Então não pensem que já está tudo definido e tudo resolvido. Vocês vão ver muita reviravolta daqui por diante, daqui até abril. Dia 2 de abril é o prazo limite para que os partidos inscrevam, né, as suas pessoas. Ou seja, se você quiser se candidatar agora, eu faço força para que muita gente se candidate da direita. Quem estiver assistindo e quiser se candidatar, faça isso. Você tem até o dia 2 de abril para mudar ou a sua zona eleitoral, se você mudou de cidade, né? Ou então, se você puder, você pense aqui, nesse exato momento, em se filiar a um partido político e lutar aí pela direita brasileira, aqueles que tiverem essa vontade. Então, eu estou dando um spoiler para vocês aqui, vocês fiquem de olho, né, no que possa vir a acontecer num partido que eu gosto tanto, que eu amo tanto, que eu prestei serviços a um homem realmente honesto, inteligente e que eu tive a infelicidade de ser a pessoa a levá-lo junto com seu filho, eu que o levei ao hospital, que foi meu grande amigo, meu eterno mestre, Levi Fidelix, que foi tantas vezes ridicularizado pela esquerda, a imprensa sempre o colocou como um bonachão, assim como fazia com Enéas. Mas o Levi realmente era de direita, era uma pessoa muito boa na veia. E o partido do Levi Fidelix, o PRTB, pode estar tendo uma reviravolta muito em breve e isso pode vir aqui a aparecer, quem sabe até esse final dessa semana ou mais tardar na próxima semana, tá certo? Então vocês fiquem atentos aí nos movimentos, porque pode ser que ele venha a abrigar diversas pessoas da direita em suas fileiras. E aí nós passarmos a ter uma grande coalizão, já imaginou? Né? O PL, o PP, o Republicanos, quem sabe o PSC também vindo para o lado da direita, o PTB e o PRTB. Nós teríamos agora aquilo que Bolsonaro não teve, e este é o temor. E aí, fazendo um resumo para vocês, indo para a parte final da live, qual que é o principal temor? Em 2018, Bolsonaro não tinha tempo de TV, não tinha fundo partidário eleitoral, não tinha palanque, não tinha coalizão e encaçapou a esquerda. Agora, imaginem Bolsonaro vindo com partidos de centro, fazendo uma grande coalizão, junto com partidos realmente de direita, ou muito mais aí à direita, com tempo de televisão, com fundo partidário eleitoral, batendo de frente com eles. Maria Silva, seja bem-vinda, mesmo já estando aqui no final da live, lembrando que vocês podem assistir, que ela vai ficar disponibilizada aqui para vocês verem todo o teor dessa live daqui a pouquinho. Tá bom, pessoal? Bom, como eu prometi, quero acabar essa live com 1 hora, já estamos com 58 minutos e 30 segundos, tá certo? O Thiago Racing falando a mesma coisa, o YouTube está cortando a live. Isso acontece, né? Não adianta quererem bater de frente com a gente, nós vamos estar sempre aqui à disposição de vocês e colocando a direita no lugar que ela tem que estar. O Luiz Carlos Garcia é um membro do Jacaré de Tanga, né? Ele falando, ligadão, Kleber, um abraço, obrigado, Luiz Carlos, você que contribui aqui como membro do canal. Se você quiser ser membro do canal, vai lá na aba comunidade, é baratinho, R$ 4,90 por mês e você ajuda a gente a fazer a diferença. E alguém falou aqui, estou assistindo o Campeonato Paulista na Record. É verdade, a Record está dando um banho de audiência na Globo, a Globo está desesperada, ficou somente com aquele Big Lixo Brasil. Então, assim, coisa que eu não vou nem comentar, não vou entrar no mérito da questão. Tem muita gente hoje que ainda está acostumada a assistir TV aberta e a nossa função aqui não é criticar, é informar, tá certo? Se vocês veem uma pessoa como essa, tentem informar ao máximo. Pessoal, eu vou fazer o último comentário aqui a respeito do tal do Zé de Abreu. Quem puder, também uma visitinha no vídeo que nós postamos há pouco, que o Zé de Abreu mandou o presidente tomar naquele lugar,
fazendo gracinha na internet, e isso para eles não é ódio do bem. E aí eu já vi jornalista do UOL defendendo, dizendo que Olavo de Carvalho praticava o ódio, tal, etc., e que agora a direita está de mimimi porque não gosta. Vamos experimentar, gente, eu vou dar uma dica para vocês. Dia 3 de fevereiro é aniversário de morte da ex-esposa do Lula, dona Marisa Letícia. Experimentem vocês começar a colocar memes com piadinhas, né, que nem eles fizeram com o escritor, filósofo Olavo de Carvalho. Experimentem. O professor Olavo faleceu essa semana e Zé de Abreu foi um dos que foi lá dizer que queria vê-lo ir para o inferno. Né? Mas isso é ódio do bem, eles podem fazer isso, a gente não. Mas dia 3 de fevereiro está chegando, é a data de aniversário de morte de Marisa Letícia, a maior vendedora de Avon do mundo. A pessoa que viveu durante muito tempo com Luiz Inácio Ladrão da Silva, a verdadeira dona do Tripex e tudo mais. Então, dia 3 de fevereiro está chegando e aí vamos ver como vai ser a reação se a gente escrever alguma coisa ou fizer algum meme, né, contra eles, tá certo? Gaúcha bolsonarista, bem-vindo, estava com saudade de ler aqui seu comentário. Aí, Kleber, o mundo desaba. Ah, não, mas aí não pode, aí nós somos ultra radicais de direita, tá certo? Então, pessoal, eu vou aqui me despedindo de vocês. 1 hora, 1 minuto e 30 segundos de live, 21 horas e 54 minutos. E a boa notícia dessa live, para quem chegou agora, com muita gente chegando por último, o resumo eu já fiz. Bolsonaro já aparece empatado nessa primeira pesquisa que foi dada hoje, né, Instituto Futura. Quem quiser vai dar um pulo lá no Antagonista, no UOL. Eles já publicaram, inclusive, a pesquisa, empatado tecnicamente com o Ladrão, tá certo? Bom, pessoal, fiquem com Deus. Aqui é um canal verdadeiramente de direita, cristão e raiz. Por isso, eu sempre me despeço com as palavras da Bíblia em Filipenses. Tudo posso naquele que me fortalece. Quem me fortalece, quem nos fortalece é Deus. Lá o Zé Pilantra idolatra o Zé Pilintra. Aqui, para nós, é Deus e Jesus no coração. Tá bom? Fiquem todos com Deus. Até a próxima live ou o próximo vídeo do Jacaré de Tanga. Tchau, tchau.